O segredo para se vender bem é o medo. É o que afirma o professor José Chavaglia Neto, que é especialista em neuroeconomia, que diz que, além do medo, o cenário econômico e o contrato psicológico também influenciam. Professor, por que o medo é o principal fator em vendas? Bem, hoje a gente tem uma disciplina que se chama neuroeconomia e muitos estudos estão sendo desenvolvidos nesse sentido. E o principal aspecto na questão das vendas tem sido destacado o medo na venda de um produto, por exemplo. E ele funciona muito porque ele deixa o cliente se sentindo excluído, por exemplo, ou se ele não compra um produto primeiro, ele vai sentir que ele não faz parte do bando, e isso é natural do nosso cérebro. E por isso o medo tem muito efeito nas decisões de compra do cliente. Professor, existe um apelo muito forte no marketing hoje. Isso gera um medo entre as partes? A verdade é que esse apelo muito forte do marketing, ele tem duas verdades. Uma é que o marketing tradicional, ele força muito as mensagens e que não tem tanto efeito assim. E uma outra vertente do marketing, que é o neuromarketing, ela atua diretamente sobre estímulos cerebrais, fazendo com que o cliente perceba da forma como a empresa deseja que ele perceba determinada mensagem, o que faz que a mensagem seja muito mais eficaz. Evidentemente que existe uma associação de neuromarketing que controla as questões éticas sobre isso, né? Professor, o que podemos dizer sobre a compulsividade? A compulsividade, ela nada mais é do que uma interação entre o sistema de recompensa cerebral, por exemplo, de um cliente qualquer, e o estímulo que é gerado. Por exemplo, quando eu entro num site de venda de telefone celular e vejo que ele é mais fino, mais leve, mais rápido, automaticamente eu sou estimulado a comprar esse aparelho. E dependendo de duas coisas, uma, minha herança genética, se eu já tenho uma predisposição a ser compulsivo, eu vou atuar dessa forma muito mais do que uma outra pessoa no mercado. E outra coisa é a cultura, minha experiência de vida. Se eu tive educação financeira, se eu sei me comportar na economia, se eu fui treinado para isso, impacta bastante também. Então esses dois fatores vão determinar se uma pessoa é compulsiva ou não no mercado. O senhor fala também em uma pesquisa que o menos é mais, sobre como presentear com sucesso. Por exemplo, quem vai presentear não deve comprar um presente que agrade 100% o companheiro? Como é isso, professor? É interessante, né? Parece que não faz muito sentido, mas os estudos de neuroeconomia mostram que isso faz todo sentido. Por exemplo... No popular seria um desprestígio. Não nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa que a gente vai presentear não vai perceber que a gente está dando 8. Ela vai receber um presente achando que a gente se esforçou o máximo para dar esse presente. Entretanto, a gente tem que deixar uma margem para melhorar o presente numa próxima vez. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos namorados, né? Do Dia dos Namorados que passou. E é muito interessante. Eu estou começando um namoro e se eu dou um presente, nota 10, para minha namorada na primeira vez, na segunda vez ela vai querer algo a mais. E se eu não tiver esse algo a mais para dar, provavelmente eu vou deixar ela frustrada. E isso é um problema, tanto para o namoro quanto na vida comercial. Por exemplo, quem vende e pensa que o cliente tem sempre razão e que ele tem que receber nota 10, esse é um tiro no pé em termos comerciais. Porque ele vai exigir um esforço muito grande da empresa e do vendedor para agradar esse cliente em cada compra que ele fizer futuramente. Professor Chavaglia, o senhor sentiu que o comportamento de consumo do brasileiro mudou muito nos últimos anos? O estilo de consumo também mudou? Sim, isso é perceptível, fica claro que hoje o brasileiro consome muito mais itens de luxo, consome viagens, consome cursos caros de MBA, consome muitos itens que há 20 anos atrás não se pensava nesse país. Então, esse tipo de hábito acaba criando, na verdade, uma tendência de compra. E é uma questão delicada, porque no momento de crise, se adaptar a novos hábitos de consumo é bem difícil. É bem difícil. Teoricamente, a gente não pode parar de comer, não pode parar de beber, nem de dormir e nem de descansar. Entretanto, o nosso cérebro não entende assim. Ele quer fazer a compra, ele quer sentir o prazer pela compra. E é isso que movimenta o comércio. Tá certo, professor. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos aqui na CBN Ribeirão com o professor José Chavaglia Neto, que é especialista em neuroeconomia. Muito obrigado pela entrevista. César, eu que agradeço. Muito bom dia.